Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E vamos falar hoje sobre um método especial no Python, né, que poucas pessoas conhecem dentro do mundo de programação orientada a objetos no Python, que é o new. Bem, aqui nós já vimos, né, bastante sobre o init. Tá? O init, né, ele é um método dos especiais do Python, né, dentro da programação orientada a objetos, que ele auxilia na inicialização do meu objeto. Só que uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o init ele não é o primeiro método ali a ser chamado quando eu estou criando um objeto, mas sim o new. E bem, o que é o new? O que é que ele faz e qual a diferença entre ele e o init? Bom, o new, tá? Ele é responsável por fazer de fato a criação de um objeto, criação da instância a partir da classe. O init ele é responsável por, uma vez que a instância é criada, que o objeto é gerado, ele que vai fazer o controle ali de como vai ser a inicialização dos atributos, das variáveis atreladas a esse objeto. Tá? Então, o new ele é o primeiro a ser chamado porque ele é o que de fato vai criar o objeto. O init apenas controla a inicialização das atributos, variáveis atrelados a ele, e ele ocorre assim que o objeto é criado também, né, após a sua criação. Bem, uma outra diferença aqui que dá para perceber pela assinatura dos métodos, tá? É que o new ele é um método de classe, tá? Pois o new, né, que a partir da classe vai gerar o objeto. Já o init, o self, ele já tem como entrada o próprio objeto em questão, porque o objeto já existe, ele já foi criado, né? Então a gente utiliza ele aqui como entrada do init justamente para inicializar seus atributos. Outro detalhe também interessante aqui, ó, na documentação da assinatura do retorno, tá? O init ele nunca vai retornar nada, tá? Porque ele apenas vai trabalhar os atributos ali do objeto. Então não faz sentido o init retornar alguma coisa. Já o new, ele vai retornar o quê? O objeto em questão, o self. Ele vai retornar o objeto que é criado, né? Então o new, ele sempre vai ter um retorno, tá? Detalhe aqui, por padrão, né, a ideia é que você retorne um objeto novo, né, que é criado, mas claro, o new permite que você controle o que é que ele vai retornar, não necessariamente precisa ser um objeto, dependendo da classe, né, da forma que você queira construir, você pode retornar qualquer coisa, tá? Mas o fato é que o new, ele possui um return, tá? Ele tem que ter um return, porque se não tiver um return, no final, quando você fizer a criação, né, de um objeto, você não vai conseguir armazená-la em uma variável nem nada do tipo, porque o new ele é obrigado a retornar. A gente vai ver isso na prática. Mas bem, vamos aqui escrever um exemplo bem simples, tá? Que vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui para ser printado, né, as coisas aqui dentro. Então vamos botar os args, os keywords também, assim. E aí aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou pedir para ele printar, né? Aí aqui ele vai printar new. E aí a gente vai colocar justamente o CLS, né, que é a classe em questão, args e os keywords, tá? Ele vai fazer o mesmo aqui no init, tá? Deixa eu até botar aqui, vírgula, espaço, cola. E aí a gente faz aqui, né, só troca o init e em vez do CLS a gente usa o self, tá? Aqui o retorno, né, vai ser o seguinte, tá? Return. Aí a gente vai usar aqui o super, tá? O super aqui nesse caso, tá? Ele vai estar referenciando ao objeto, a classe padrão do Python, tá? Nesse caso aqui a própria classe A, tá? E a gente vai justamente dar um new aqui, né, com o CLS, tá? Então aqui basicamente eu estou apenas utilizando um new padrão do Python, né, que é simplesmente criar o objeto, tá? Então vamos ver isso funcionando na prática, tá? Vamos aqui, vou colocar justamente aqui para o A receber aqui 1, 2, 3, e x igual a 4, tá? Assim. Deixa eu arrumar aqui, porque esse self aqui não vai identificar na documentação. Deixa eu apagar e rodar novamente.
Prontinho, ó, se vocês perceberem, né, o que é que aconteceu quando ele instanciou aqui um objeto a partir da classe A. Você pode ver, ó, que ele chamou o new primeiro, então aqui comprova, né, o new realmente é o primeiro a ser chamado. Aqui está a classe, né, que é a própria main aqui, ponto .a, tá? Então essa é a classe aqui em questão. E aqui, ó, se você pode ver, ele botou o args, né, que é o 1, 2, 3, tá vendo? E o keywords, que é o x aqui igual a 4 que a gente fez, tá? Então aqui está mostrando o que é que ele botou de entrada, tá? E aqui no init, né, o que é que aconteceu, né? O self, args, keywords, né, as mesmas entradas, só muda o self, né? E se você ver aqui, ó, no init, né, ele colocou o quê? Ele botou um objeto em questão. Então aqui vocês podem ver que eu estou lidando com um objeto. E aí logo após os args e os keywords, né, que são iguais. Bom, você deve estar agora se perguntando, beleza, Yuri, eu entendi, né, quando é que o new é utilizado, mas eu estou na dúvida quando é que vai ser interessante eu utilizar ele. Bom, a minha resposta é quando você quer controlar justamente a criação de instâncias, tá? E existem vários contextos, né, que permitem isso, tá? Uma delas é basicamente você trabalhar com algumas tipagens base primitivas do próprio Python, né? Por exemplo, tupla, né? Você pode utilizar o new para trabalhar uma lógica de conversão, tá? Então, vou dar um exemplo agora para vocês. A gente vai criar, né, eu vou apagar aqui, e a gente vai criar uma classe, né, que eu vou chamar de meters, tá? E ela vai justamente aqui herdar, né, vai ter uma lógica aqui de herança com o float, que é um tipo primitivo do Python, tá? E aí aqui a gente vai criar um new, tá? Só que o new aqui, né, ele, enfim, trouxe várias coisas aqui por causa da minha assinatura ali da classe, né? Vou apagar aqui para não confundir a gente. E o que é que a gente vai fazer aqui, tá? Basicamente eu vou fazer uma lógica de conversão. A pessoa coloca, por exemplo, como entrada, né, de quando for criar um objeto, né, ela bota como entrada ali quilômetros. Eu quero converter isso para metros, por exemplo, tá? Então aqui a gente faria o que? Para converter quilômetro para metro, basta multiplicar por 1000. Né? Então basicamente a lógica que eu faria aqui seria botar kilometers, né? Kilometers, e aí simplesmente eu vou ter o que? Meters, recebe kilometers. Deixa eu só agitar aqui que está escrito errado. Deixa eu fazer um quick fix aqui. Aí com K, pronto, agora está certo. Kilometers, tá? E vou multiplicar por 1000, tá? E aí, o que é que vai acontecer? É que eu vou dar um return super. Nesse caso aqui, o super ele vai se referenciar à tipagem primitiva aqui do Python, que é o float. Né? Então, super, ponto, né? E aí aqui eu vou dar um new, tá? Que eu vou colocar, no caso, a própria classe, né? E vou colocar aqui justamente os metros, tá? Vamos ver se funciona na prática. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, metros, recebe metros, aí digamos que, sei lá, 1 km, tá? E aí eu vou colocar justamente para printar o meters. Vamos ver o que é que vai o meters, tá? E vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, prontinho, ó. Se vocês perceber, o que é que aconteceu? É que a gente usou o new a nosso favor, né? A pessoa colocou como entrada aqui quilômetros, né? Nesse caso 1 quilômetro. E aí aqui na lógica, né? Eu fiz a lógica de conversão, né? No caso multipliquei aqui por 1000 para obter a quantidade de metros, né? E aqui usando uma tipagem básica do Python, uma tipagem primitiva, nesse caso for float, né? Eu instanciei aqui um objeto desse tipo, tá? Inclusive aqui, ó, a gente pode botar para ele printar o tipo do que está nessa variável. Vamos ver, e vamos ver o que é que ele vai retornar. Ó, se você ver, ele retornou ainda que é metros, tá? Só que pela lógica de herança, tá? A gente teve uma herança aqui via o float, tá? Então, isso aqui é muito interessante, tá? É um exemplo de uso que eu posso estar praticando aqui, né? Com essa lógica do new. Bom, outra coisa que eu posso utilizar ao meu favor é o que? A lógica de singleton, né?
Já teve uma aula aqui que eu falei sobre singleton, até dei um exemplo de implementação. Existem várias formas de você implementar o singleton, mas o singleton é o que? Eu quero que para toda instância, né, todo novo objeto, né, mesmo que eu crie, ele seja igual à primeira versão. Tá? Então, por exemplo, eu vou representar uma classe que é um banco de dados, que sempre vai se conectar com o mesmo banco de dados, né, no mesmo contexto ali do projeto. Então, eu quero que mesmo que outro desenvolvedor, em outra parte do código, faça uma instanciação de objeto, que seja sempre o idêntico aonde ocorreu a primeira instanciação. Né? Então, eu quero sempre que seja realmente ali o mesmo objeto, por mais que ele seja instanciado ali várias vezes. Tá? Então, esse a lógica do singleton, né? As vantagens disso é justamente de você impedir, né, que no caso seja criados ali de repente outros objetos, né, e a ponto com outros atributos, outros valores, né, outros aspectos ali, de repente ter uma quebra de código, ou questão mesmo de ajudar na sua lógica mesmo de projeto, né, de arquitetura ali dentro do software, ou também pela própria questão de custo. Às vezes o seu objeto está atrelado a uma conexão que é muito caro você instanciar, né? Toda vez que você instancia ele, fica caro, né? Então, você tem uma estratégia de singleton, né? Você tem um controle ali em relação a não gerar um objeto quando ele já existir, né? Simplesmente retornar o que já existe, pode ser muito benéfico. Porque às vezes você tem uma classe que faz uma lógica de conexão com o banco de dados, que faz a leitura de um arquivo, que é muito custoso. Então não é bacana você ficar refazendo isso várias vezes, né? Então o New ele justamente permite ali que você consiga ter esse controle. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma implementação de singleton utilizando o New, tá? Então bora lá. Eu simplesmente vou fazer o quê? Vou criar aqui uma classe que vou chamar de singleton, tá? E aí aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma variável que eu vou chamar de instance e botar none, tá? Essa aqui é um atributo de classe, tá? E aí aqui a gente vai justamente criar um new aqui, bem de boa, tá? Só tirar isso aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar, tá? A gente vai verificar se nesse atributo aqui de classe, tá? Se ele está nulo, né? Que vai indicar, ou seja, que ainda não foi criada uma instância aqui nessa classe, tá? Se ele tiver none, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um instance, né? Vou fazer um super ponto new, e aí simplesmente eu vou passar o próprio CLS aqui dentro, né? Deixa eu só apagar esse parênteses a mais que eu botei sem querer, né? Então dessa forma aqui a gente consegue, né, justamente ter esse controle. Porque o que eu vou fazer? Eu vou verificar se... Lembra que atributo de classe ele é válido para todos os objetos. Todos os objetos, né, que eu for criar ainda, ou que já existe, eles vão ter acesso a esse valor de atributo. E aqui eu estou tratando de um próprio método de classe, né, que é o new. Então eu consigo tanto visualizar esse método, o que tem nesse atributo de classe, que é o instance, como também fazer a modificação do seu valor. Então eu estou verificando se ele é nulo. Se ele for nulo é porque ainda não foi criado um objeto. Então eu chamo aquela linha, essa linha aqui, na linha 19, ela vai justamente o quê? Criar um objeto por meio aqui do super, né? Então o super aqui ele acaba batendo na própria classe aqui em questão, que é o singleton, né? Então aqui eu estou gerando um objeto dessa classe singleton normal, né? E aí basicamente ele vai pegar esse objeto e vai armazenar aqui nesse atributo de classe, tá? E aí na próxima vez que alguém for instanciar um objeto, né, que não vai estar nulo, e aí ele simplesmente não vai criar, ele vai apenas o que? Sempre retornar o instance aqui. Então dessa forma a gente consegue, né, ter um controle em relação a só gerar um único novo objeto dessa vez. Aqui, como a gente está falando de algo que é mais uma lógica por baixo dos panos, é sempre bacana a gente sinalizar esse cara aqui como protected, tá? Que por convenção, os engenheiros que forem manipular sabem que isso aqui é para um controle, assim, uma lógica interna, né? Que não é tão interessante se sair modificando isso aqui à toa, tá? Então, por convenção é bacana deixar isso como protected, tá? E bom, vamos ver isso funcionando na prática. Então eu vou criar um objeto aqui, A, beleza? E depois eu vou criar um objeto B. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se A
é igual a B. Se A for igual a B, eu quero que ele coloque true. Se não, eu quero que ele coloque false. Né? Vou botar só em as letras maiúsculas aqui. Assim, botei o true aqui no lugar errado, galera. Perdão. True é aqui no começo. Pronto. True, se A for igual a B, se não, false. Então vamos rodar aqui. E pronto, ó, se você ver, ele deu true, né? Ou seja, eu criei aqui o A, criei o B. Só que, apesar de eu ter feito duas instanciações, o que tem no A e o que tem no B são iguais. É o mesmo objeto, tá? Porque justamente eu tenho esse controle aqui internamente via o método new. Tá? Então, bem interessante. Essa é uma outra possibilidade aí que o new permite da gente trabalhar. Bem, é isso. Tá? Ele é bem utilizado apenas em casos bem específicos, né, em que eu necessito ter um controle da criação do meu objeto, da minha instância. Tá? Então, é dessa forma aí que ele serve. Espero que essa aula tenha contribuído aí para você entender mais a respeito desse método especial e de que formas você pode estar utilizando ele aí ao seu favor. E é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima aula.